Algumas linguagens de programação permitem declarar arrays multidimensionais, mas este não é o caso de JavaScript. A verdade é que JavaScript não oferece suporte direto a arrays multidimensionais. Porém, temos como trabalhar com eles de uma forma mais, digamos, manual. E particularmente eu prefiro assim. Gosto de construí-los e isso me ajuda a entender melhor o seu funcionamento. Então, nesta aula, eu irei te apresentar o conceito de arrays multidimensionais, com foco nos bidimensionais, ou seja, com duas dimensões. E isso vai facilitar o seu entendimento, beleza? Vamos agora contextualizar um problema e buscar uma solução para ele. Digamos que temos essa matriz de letras, certo? Uma matriz bidimensional. E queremos representá-la em código JavaScript. Então, pare um pouco e observe o formato dela. Se olharmos com atenção para ela, podemos perceber que a primeira linha pode ser representada através de um array unidimensional, com os seguintes elementos, A, B e C. Então, poderíamos representar ela da seguinte forma em código JavaScript. A segunda linha também poderia ser representada através de um array unidimensional, com os elementos D, E e F, e assim sucessivamente. Como você deve ter percebido, podemos representar esta matriz utilizando vários arrays unidimensionais e podemos agrupar todos esses arrays dentro de um outro array, um mais externo. Arrays bidimensionais são coleções de itens que são organizados como uma matriz de linhas e colunas. Em outras palavras, o array bidimensional é um array de arrays. Simples, né? Então, nosso array bidimensional, que representaria aquela matriz, poderia ser feito da seguinte forma, onde o primeiro elemento é o array que representa a primeira linha, o segundo elemento é o array que representa a segunda linha e o terceiro elemento é o array que representa a terceira linha. Beleza? Aí você pode me perguntar, Manuel, mas como construímos um array e trabalhamos com ele? E a maneira mais fácil de criar um array multidimensional é utilizando a notação literal, que você já conhece. Const, o nome da variável que vai armazenar o array e o array vazio. E a partir disso, você vai adicionando os elementos. Mas aí, deixa eu te mostrar como isso funciona de uma forma mais prática. Vamos voltar ao nosso contexto do banco em uma versão mais simplificada, beleza? Vamos agora simplificar toda aquela lista de dados que utilizamos para cadastrar o cliente. Só para você entender melhor o conceito de arrays multidimensionais, beleza? No lugar do cliente ter nome, sobrenome, idade, valor de empréstimo, taxa de juros, vamos dizer que ele tem um nome, uma idade e se ele é bom pagador ou não, beleza? Então, poderíamos representar um cliente utilizando o array da seguinte forma. Em que o primeiro elemento do array é o nome do cliente, o segundo é sua idade e o terceiro é se ele é bom pagador ou não. Tranquilo? Certo, mas aí o sistema já tem alguns clientes cadastrados, ou seja, uma lista de clientes. Então, como faremos para representar isso? Se usamos o conceito de arrays bidimensionais, ou seja, array de arrays, poderíamos representar essa lista de clientes da seguinte forma. Beleza? Em que temos um array mais externo, contendo todos os clientes. E esses clientes são representados pelos arrays internos. Se quiséssemos exibir isso no browser, bastaríamos utilizar console.log e passar a variável que armazena o array. Beleza? Então, o nosso resultado seria o seguinte, um array de 3 elementos e cada um desses elementos é um array. Como você pode ver, temos o cliente Manuel, o Edival e o Rafael. Beleza? Esta é uma forma de exibir, mas talvez não seja a melhor. Se você preferir, existe um outro comando para fazer isso. Vamos ver. Você pode substituir o console.log pelo console.table. E vamos ver como fica a exibição dos dados. Bem, como você pode perceber, ele cria uma matriz onde essa coluna aqui representa o índice de cada elemento, ou seja, de cada array interno, e essa linha aqui representa o índice de cada elemento do array interno. Beleza? Então, vamos seguindo.
Aí você pode estar se perguntando como faz para acessar os dados em arrays bidimensionais. Isso é uma tarefa muito simples e é bem semelhante ao que já fazemos com arrays unidimensionais. Para acessar um elemento do array bidimensional, chamamos primeiro a variável que armazena o array, beleza? Neste caso, cliente. Passamos o colchetes e passamos o índice do elemento que queremos acessar, ou seja, um dos arrays internos. Por exemplo, se quiséssemos acessar o array de Edival, passaríamos o índice 1. Se quiséssemos acessar o de Manuel, índice 0, e Rafael, índice 3. Beleza? Mas vamos aqui acessar o cliente Edival. Tranquilo? Bem, para acessar os elementos internos ao array de Edival, por exemplo, se eu quiser saber a idade de Edival, eu vou ter que passar os novos colchetes e passar o índice do elemento interno. Neste caso, 1. Então, nessa chamada aqui, eu estou acessando o array do cliente Edival e acessando a sua idade. Se eu quisesse, por exemplo, acessar o seu nome, eu faria da seguinte forma. Acessei Edival e agora o nome com índice 0. Tranquilo? Bem, vamos salvar aqui o arquivo e verificar se o nome e idade de Edival serão exibidos. Como você pode perceber, nome e idade foram exibidos. E vale a pena lembrar que você pode usar os métodos arrays apresentados anteriormente neste curso para manipular os elementos de um array multidimensional. Por exemplo, digamos que mais um cliente foi cadastrado ao sistema. Para adicionar um novo elemento a um array bidimensional, usamos o método push. Então, chamamos a variável que armazena o array cliente.push e passamos aí o novo array que vai representar o novo cliente. Vamos dizer que esse novo cliente é Bruno, certo? Ele tem 27 anos e não é um bom pagador. Tranquilo? Pronto. Vamos verificar o resultado dessa operação. Pronto, cliente Bruno foi adicionado. Beleza? Mas aí digamos que depois de um tempo atrasando os pagamentos, Bruno foi retirado do quadro de clientes do banco. Então, como ele foi o último cliente a ser cadastrado, podemos removê-lo utilizando o método pop. Existem situações em que precisamos percorrer todos os elementos de um array bidimensional. Por exemplo, digamos que temos um array bidimensional com os nomes dos funcionários do banco. Os elementos do array mais externo representam os departamentos do banco, ou seja, financeiro, marketing e diretoria. E dentro de cada departamento existe uma lista com o nome do departamento e o nome dos funcionários. Ou seja, poderíamos representar isso da seguinte forma. O primeiro elemento representa o departamento financeiro e possui os funcionários Kilma e Daniel. O segundo, marketing, possui os funcionários Sara e Letícia. E o terceiro, diretoria, possui os funcionários Keila e Marcos. Se quiséssemos, por exemplo, exibir o nome do departamento e de todos os funcionários, fazendo algo do tipo, teríamos que percorrer cada elemento do array externo e depois cada elemento do array interno. Mas como percorrer um array bidimensional? O método para percorrer um array bidimensional, ou seja, arrays dentro de outro array, é colocar um loop dentro de outro, ou seja, o que se chama de loop aninhado. E o alinhamento de loop é necessário para fazer determinados processamentos um pouco mais complexos do que todos esses que a gente já viu até agora. E com certeza, na sua vida de programador, você vai se deparar com diversos problemas desse tipo, que são resolvidos com loops alinhados. Vamos tentar agora resolver o nosso problema de exibir os nomes do departamento e dos funcionários apresentado anteriormente. Vamos fazer isso da seguinte forma, usando dois for eachs, um dentro do outro, onde o mais externo vai percorrer o array mais externo, ou seja, a lista dos departamentos, e o mais interno vai percorrer cada array que possui o nome dos funcionários. Como temos apenas 3 departamentos, o loop externo será executado 3 vezes.
E como cada departamento possui um nome e 2 funcionários, o loop interno será executado 3 vezes. Ou seja, o bloco de código que temos aí, o console log, ele será repetido 9 vezes. Então, vamos simular como isso funciona. Bem, na primeira interação do array externo, temos o valor de índice DEP igual a 0. Então, os dados do departamento financeiro serão acessados pelo for each interno. Na primeira interação do array interno, temos o valor de índice func igual a 0. Então, ele exibirá o nome do departamento, no caso, financeiro. Em seguida, na próxima volta do laço, o índice func terá o valor de 1. Então, exibirá o nome da funcionária Kilma. Por fim, o do funcionário Daniel. Pronto, o primeiro loop interno acabou. Vamos agora para a segunda execução do loop externo. Para o valor de índice DEP igual a 1, os dados do departamento de marketing serão exibidos. Então, na primeira interação do array interno, vamos para o valor de índice func igual a 0. Então, ele exibirá o nome do departamento, no caso, o marketing, e depois da funcionária Sara, por fim, da funcionária Letícia. Isso vai se repetindo até que termine os 2 loops, que seria quando tivéssemos exibido os dados de todos os departamentos. Beleza? Vamos testar isso em nosso browser. Já temos aqui o array bidimensional com o quadro dos funcionários, em que cada array interno representa um departamento. Tranquilo? Então, para percorrê-lo e exibir as informações de cada array interno, precisamos do for each, especificamente de 2. Então, primeiro, chamamos a variável que armazena o array bidimensional e o for each. Dentro dele, passamos a arrow function. Ela recebe um departamento, que representa o array interno, e o índice desse departamento, chamado de índice DEP. E o que essa arrow function vai fazer? Ela vai percorrer o array interno, neste caso, que está armazenado em departamento. Então, precisamos chamar novamente o for each, e dessa vez, passando uma nova arrow function, que vai receber os dados do array interno, que será o nome do departamento e o nome do funcionário. Então, podemos colocar uma mensagem aqui para exibir os dados, utilizando console.log. Então, vamos colocar para exibir uma contagem, utilizando o índice do departamento mais 1 e o nome do departamento e do funcionário. Beleza? Arquivo salvo, vamos rodar. Como você pode perceber, todos os departamentos foram exibidos, ou seja, financeiro, marketing e diretoria, e abaixo de cada um deles, os seus funcionários. No caso do financeiro, Kilma e Daniel, marketing, Sara e Letícia, diretoria, Marcos e Keila. Nesta aula, você aprendeu como percorrer um array bidimensional. Usamos para isso o método de loops alinhados. É muito importante você aprender esse conceito, pois eu tenho certeza que você irá se deparar com muitos probleminhas como esse na sua carreira de programador. Então, eu recomendo você refazer os exemplos novamente e testar novas possibilidades de funcionalidades. Tudo bem? E como você deve ter percebido, essa sessão foi um pouco mais extensa, né? E não à toa. Array é um assunto muito importante na programação e ele possui uma variedade de conteúdos para serem abordados. Eu te apresentei os conteúdos mais importantes para você ter uma boa base, como criar arrays, métodos em arrays, acessar aleatoriamente um array, percorrer um array e a questão dos arrays bidimensionais. E ao longo do curso, eu irei te apresentando mais alguns conceitos, alguns bem mais complexos. Beleza?